Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 1, versículos 35 a 38. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 1, de 35 a 38. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Irmãos, creio que um dos grandes problemas que nós vivemos na nossa atualidade é a influência do mundo no que tange ao consumismo. Ou seja, você precisa ajuntar, consumir, utilitarismo, as relações são utilitárias. Quando você pensa, vou construir uma amizade, logo vem à sua cabeça, o que eu vou ganhar com isso, ou o que isso vai me custar. Mas não é só o consumismo. Há também a questão do imediatismo. A gente não quer esperar para que as coisas aconteçam. Eu fico olhando, às vezes, é até um pouco de infantilidade, né? Quando você está abrindo alguma coisa na frente de uma criança e ela fica ali e com comichão, porque você está abrindo muito devagar, ela quer tomar aquilo da tua mão e arrancar logo o papel ou o embrulho para saber o que tem dentro. E a gente faz assim também, quando você olha até a análise futebolística da vida, não é? Se 2 empates e uma derrota já está perigando o técnico, porque o resultado não está vindo rápido o suficiente. E é assim que a gente quer as coisas. A gente quer que as coisas nos tragam coisas boas, que tenham algum valor para a gente, e a gente quer as coisas para agora. Quando isso acontece, uma das coisas que mais sofre na nossa relação com Deus é a nossa oração, é a nossa vida de oração. Por quê? Porque ela se transforma num instrumento exatamente disso, de utilitarismo e de imediatismo. Eu quero as coisas de Deus e a oração ela se transforma num único propósito, é de pedir coisas e eu quero para já, como se fôssemos crianças mimadas. E mais do que isso, quando a nossa vida de oração fica comprometida, todo o resto se compromete também. Por quê? Porque a oração é aquilo que nos aproxima de Deus e faz com que as coisas que fazemos para Deus ganhem sentido e alegria. Por exemplo, talvez você, quando o sermão foi começar, agora é aquela hora chata, 40 minutos o pastor vai ficar falando, só espero que hoje a gente dê sorte e o sermão seja curto. Ora, o que é isso? Isso é falta de prazer, isso é falta de alegria. Vou para a igreja, por quê? Porque meu pai mandou, senão eu apanho. Vou para a igreja, senão não ganho mesada. Ou então, porque senão depois vão ficar perguntando onde eu estava. Então eu vou para a igreja. Ou tenho que preparar uma aula do Excomunical, ou tenho que pregar, ou cantar. Essas coisas que fazemos para Deus se tornam tremendamente enfadonhas se nós não azeitarmos a máquina com oração. Ela trabalha assim, meio que engripando, sabe como que é? Travada, com dificuldades, porque nós não oramos o suficiente. A oração tem essa propriedade de nos fazer íntimos de Deus, mas é uma intimidade muito respeitosa. Sabe como é quando o pai olha para a criança que está lá bagunçando, né? Às vezes acontece comigo, só dá aquela olhada e o filho se engole assim, sabe exatamente o que aquele olhar significa. Mas não é só para bronca, não. A criança, ou qualquer um que tem um relacionamento de intimidade, conhece os olhares, conhece as afeições, sabe o que está sentindo a outra pessoa só pelo olhar. Isso é fruto de intimidade. E essa intimidade também pode existir com Deus. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei a vontade dEle para a minha vida, e o meu coração sente essas coisas, porque eu busco em oração.
A oração, então, tem a ver com a nossa intimidade com Deus, que vai nos dar um posicionamento diante daquilo que fazemos para Ele. Talvez você está pensando assim, eu fico olhando vários jovens aqui, olha, eu não consigo deixar de falar palavrão, eu não consigo parar de acessar pornografia na internet, eu não consigo obedecer os meus pais com alegria. E, na verdade, essas coisas todas, elas vão acontecer quando você usar a oração com o propósito que a oração foi deixada, para te aproximar de Deus. E você vai fazer isso, nós cantamos um cântico muito legal, que eu amo demais, Tu és santo. Um dos poucos cânticos, de fato, que adoram, que nos levam à adoração. Veja só, falar de adoração é diferente de adorar. A gente tem muito cântico que diz assim, quero te adorar, quero te louvar. Então por que não adora? Por que não louva? Por que não ora? E esse não, esse de fato nos leva a um posicionamento de adoração. E essa prática que falta à nossa vida, que nós não gostamos de praticar o Evangelho, porque nós não temos intimidade suficiente com Deus. Não temos intimidade porque nós não oramos. A oração é descartável para nós presbiterianos, infelizmente. Talvez você vá acordar amanhã atrasado, e seu exercício devocional que você costuma fazer, você vai olhar para o seu relógio e vai dizer assim, hoje não vai dar, estou atrasado. Estou atrasado para a escola, estou atrasado para o trabalho, estou ocupado demais para orar. Não é isso que a gente vê em Jesus. Ao contrário, é bem diferente. Eu queria que a gente analisasse um pouquinho agora. Vejam, irmãos, Jesus tinha passado por um dia muito difícil. O dia anterior, tudo indica que ele estava hospedado na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. No dia anterior, pela manhã, ele havia estado a manhã toda na sinagoga, pregando, ensinando, expulsou um demônio. À tarde, ou logo depois disso, em algum momento, ele foi à casa de Pedro, e lá curou a sogra de Pedro. E a fama de Jesus se espalhou, e ao cair da tarde, depois das 6 horas da tarde, uma multidão de enfermos, endemoniados, bateram na porta e, segundo diz aqui o relato de Lucas, não de Marcos, ele impôs as mãos sobre cada um deles. Foi um dia muito cheio. E você pode pensar, sexta-feira, semana difícil, sábado eu mereço acordar mais tarde, ou então domingo eu não vou na escola dominical, porque é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Não é verdade? Você já não usou esse argumento com você mesmo? E o interessante é que, se tudo indica que seja isso, que Jesus estava de fato hospedado na casa de Pedro, quando eles levantaram, Jesus já não estava mais lá. Ué, cadê Jesus? E começaram a buscar Jesus. Então, estava escuro, era alta madrugada, diz o texto, aqui de Marcos 1. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja só, ele não foi para o deserto, ele foi para um lugar onde não tinha ninguém, um lugar ermo, um lugar desabitado, escuro. Naquela época não tinha iluminação, e eles começaram a procurar Jesus. Mas não era procurar, eles estavam de fato caçando Jesus. É isso que quer dizer aqui na língua original. O dia anterior, se Jesus foi cansativo para ele, na visão dos apóstolos, Jesus começou com o pé direito, porque a fama se espalhou rapidamente e não podia perder a oportunidade. Jesus tinha que continuar aquilo, estava indo bem demais, a fama se espalhava e estava todo mundo atrás dele agora. E Jesus parece que está lá, meio que perdendo tempo. O que ele está fazendo? Está num lugar deserto, orando. Agora imaginem comigo, como que você vai encontrar alguém que está no escuro, num lugar deserto? Como que você faz para encontrar essa pessoa? Na verdade, isso tudo indica, era costume deles orarem em voz alta. Então eles foram ouvindo Jesus e pela voz, já que estava escuro e era um lugar deserto, eles tiveram que achar Jesus pela audição.
E foi assim, talvez até interrompendo a oração de Jesus, que ele foi caçado pelos discípulos e ali, então, conversaram com ele. Jesus, todos te buscam. Vejam, irmãos, então, uma coisa interessante aqui em primeiro lugar, é que não havia cansaço, ou compromisso, ou agenda que estivesse cheia demais para não caber a oração. Na verdade, eu creio até que a gente lida de maneira muito equivocada, e permitam-me até dizer, de maneira mundana, a gente tem lidado com os nossos cansaços, com as nossas dificuldades. A gente tem caído no conto de que ficar inerte sem fazer nada, isso é uma maneira de descansar. E não é. Quem tem criança sabe o que é tirar férias. E a última coisa que você faz com férias com crianças é descansar. Eu costumo dizer que férias com crianças é você se cansar fazendo algo diferente. Não ficar sem fazer nada. É impossível. É impossível. E mais do que isso, quando você resolve de fato ficar sem fazer nada, parece que é alguma coisa que mais cansa do que descansa. Tem gente que vai dizer, não, pastor, eu fico largado o dia inteiro. E, não, tudo bem, você pode até dizer, fisicamente eu estou descansado, mas parece que uma sensação de tempo perdido, uma sensação de desprezo pela própria vida. Você não tem um pouquinho disso quando você fica muito tempo sem fazer nada? Devia, porque, segundo o nosso, até o tema que temos estudado esse ano, que somos mordomos de Deus, uma das coisas mais importantes como cristãos é saber administrar de maneira sábia o nosso tempo. E ficar sem fazer nada nunca foi o objetivo de Deus para a vida do ser humano, nem no sétimo dia, porque, afinal de contas, o exemplo deixado por Deus foi descansar de criar, não descansar ao ponto de você não fazer nada. Deus quer que descansemos das atividades normais e investamos o nosso tempo, é isso aí, investamos o nosso tempo levando a cabo as obras que nos foram confiadas no dia do Senhor, um dia especial para isso. Pois bem, Jesus estava orando e ele estava ocupado demais para deixar a oração de lado. Ela era muito importante, porque o dia foi muito cheio, foi muito cansativo, e o dia seguinte também ia ser um dia cheio de atividades. Ele iria pregar em cidades vizinhas, em outras regiões da Galileia, e ele precisava começar o seu dia com oração. Era assim que ele se preparava, era assim que ele lidava com o seu próprio cansaço. Bem diferente de nós, não é? Nós esquecemos que o revigorar das forças também é alguma coisa que passa pelo sobrenatural. Vocês já viram quantos versículos bíblicos que falam sobre isso? Que ele faz forte ao cansado, que dá forças ao que não tem nenhum vigor, que até os jovens se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É disso que a Bíblia fala. Isso também é alguma coisa sobrenatural, e até o renovar das nossas forças é algo que precisa ser buscado diante de Deus e não à parte de Deus. Eles foram então conversar com Jesus. Vejam, irmãos, o judeu tinha a obrigação de orar 3 vezes por dia, era ritualístico isso. Deus queria que fosse assim. Daniel mesmo é um exemplo disso. Ele abria a janela, se virava, mesmo exilado, se virava para a banda de Jerusalém e 3 vezes por dia orava diante do Senhor. Mas nenhuma dessas vezes em que o judeu era obrigado a orar, nenhuma dessas vezes caía na alta madrugada. Então, isso é interessante de nota também, porque essa oração de Cristo não era a oração ritualística do judeu. Não era porque era hora de orar. Não era porque o despertador tocou e agora ele era obrigado a orar. Mas era alguma coisa que partia do coração.
Aliás, até naquela época os fariseus achavam que orar fora desses 3 momentos de oração do dia era alguma coisa proibida, até pecaminosa, porque era descrer no poder da oração do horário marcado. Então, é interessante isso. Jesus orava no momento em que normalmente o judeu não oraria. E a oração de Jesus, então, chamou muito a atenção. Quando Jesus orou, vejam que interessante, deixa o seu dedinho aí, vai lá para Lucas 11. A oração de Jesus, e Jesus como alguém que buscava a Deus em oração, era tão marcante que quando ele acabou de orar em determinada vez, Lucas capítulo 11, versículo 1, ele acabou de orar, veja só o que diz o versículo: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Era impactante ouvir Jesus orando, mas naquele momento, eles estavam tão tomados por um ativismo, por uma realidade de que Jesus estava se tornando popular, que eles, nesse momento, não levaram isso em consideração. Uma outra coisa importante também, que aquele ativismo dos apóstolos era bem intencionado, irmãos. Não pensem vocês que eles queriam desviar a missão de Jesus, que estavam sendo levados ali pelo diabo, ou qualquer coisa assim, mas eles estavam bem intencionados. Ora, se a fama de Jesus estava crescendo, o que era natural de se fazer? Continuar com a mesma dose. Ora, quer coisa melhor do que Jesus continuar curando na praça ou em qualquer lugar, na porta da casa de Pedro, quem sabe novamente? Mas não era essa a intenção de Cristo. Cristo tinha uma outra intenção. Ele estava se preparando para aquilo que se tornaria a chave do seu ministério. Vejam só o que é que Jesus diz a eles, versículo 38, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Vejam, irmãos, algumas coisas importantíssimas desse versículo. A primeira coisa é que o coração do ser humano é como o coração desses apóstolos. Se ele não for azeitado pela oração e pela intimidade com Deus, a impressão que às vezes a gente tem é que o Deus é o meu Deus. E eu não quero que o meu Deus seja o seu Deus. Eu quero que ele tenha bênçãos para mim, quem sabe bênçãos aqui para o meu grupinho, ó. E é nesse nível que eu me relaciono com Deus. Eu e os meus colegas, mas não vai entrar mais ninguém aqui. É só nós. É só nós, é o nosso grupo. Assim já fez Pedro em outras oportunidades. Lembram-se do Monte da Transfiguração? Quando Pedro, Tiago e João estavam lá e viram que Jesus estava entre Elias e Moisés, qual foi a reação dele? Vamos ficar por aqui mesmo, está muito legal, não vamos abrir isso para ninguém não. E ali Jesus tinha o objetivo. Se você pega um mapa e começa a traçar as viagens de Jesus, você vai perceber Jesus na Judeia, Jerusalém e arredores, você vai ver Jesus passando pela Samaria, um lugar que dificilmente um judeu passaria. Jesus passa por lá e tem um ministério na Samaria. Jesus começa na Galileia, em cima, né? Lembrando aqui do mapa de Israel da época de Cristo, era Galileia, Samaria e Judeia. Cafarnaum ficava na Galileia, Jerusalém era a capital da Judeia, e ele ficou nesses 3 estados, para cima e para baixo, durante os seus 3 anos e 3 meses de ministério. Mas naquele momento, Pedro olhou a situação e falou, vamos ficar aqui em Cafarnaum mesmo. Ele havia sido chamado para uma coisa diferente. Venha após mim, disse Jesus, 2 dias antes, venha após mim, e eu vou te fazer pescador de homens. Mas ele estava na casa dele, a sogra fazendo comida, porque ela já estava boa, não é? Jesus como hóspede, para que a gente vai sair daqui? Aqui está tão bom. E o objetivo de Pedro era esse. E Jesus falou, o meu objetivo não é esse. Meu objetivo geograficamente não é esse. Eu preciso ir para outras cidades também. Jesus
trouxe uma mensagem que é chamada por Paulo de um grande mistério do Evangelho, de que agora Deus, que era o Deus dos judeus, dos hebreus, Deus agora iria abrir sua família para adotar pessoas de toda raça, tribo, povo, língua e nação. E ele precisava fazer isso pregando, oferecendo o Evangelho da graça por outras regiões, por outras cidades, e não somente aos judeus. E ele mostra que não era só geograficamente, mas por que estavam atrás de Jesus? Por causa dos milagres que Jesus fez. Porque ele havia curado. Estavam atrás de Jesus porque ele havia libertado cativos do diabo. Mas quando Jesus responde aos apóstolos, ele diz o seguinte: vamos para outros povoados para que lá também eu pregue. A ênfase de Jesus nunca foi sobre os milagres e libertações, mas a ênfase era a pregação. O centro era a pregação. E por causa da pregação, coisas maravilhosas aconteciam em volta. O mesmo é feito na igreja primitiva, quando é dito lá em Atos 2, de 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa que era dito, pregação, doutrina, no parte do pão e nas orações. E então, depois de falar sobre o temor em que habitava em cada alma, foi dito, prodígios e sinais o Senhor fez naquele povo por intermédio dos apóstolos. Mas sempre os milagres, as maravilhas, elas estão em torno, elas estão à volta, mas nunca o centro. Um grande problema para os nossos dias também, não é? Qual é o lugar da pregação? Faça uma métrica de um culto. Quanto tempo é investido em oração nesse culto e quanto tempo é investido em pedir dinheiro, quanto tempo é investido em pedir milagres ou pedir coisas. Quem quer uma bênção vem aqui na frente. Quanto tempo isso não demora? E você percebe então que a pregação ela está enclausurada entre uma coisa e outra, entre uma historinha e outra, e raramente ela está baseada na palavra de Deus. Esse é um problema dos nossos dias, fruto do utilitarismo que eu disse agora há pouco aos irmãos. Há uma relação de dependência então, irmãos. Como é que a pregação vai ser o centro se eu não tenho uma vida de oração? Isso vale para cada um de vocês, para cada um de nós. Como é que você espera que o testemunho do Evangelho exista na sua vida? Como é que você espera que o Evangelho transpire através de você, se você não se prepara com uma vida de oração? Uma coisa vai depender da outra. Não espere que vá acontecer qualquer coisa na sua vida se você não orar, se você não for íntimo de Deus. Não espere vencer o pecado. Não espere parar de desejar coisas ruins. Não espere parar de odiar, de invejar. Se tudo isso não for precedido em um intenso investimento em tempo de oração. Agora, faça a comparação. Se Jesus precisou disso, e nós, então? Se ele desejou, se ele foi atrás, se ele fabricou os momentos para que tivesse a sós, orando com ele e o Pai, quanto mais nós necessitamos. Faça um estudo na Bíblia. Hoje em dia a gente tem Bíblia no computador, fica bem fácil, não é? Faz uma procura lá e compara todos os momentos em que Jesus orou. É verdade que algumas vezes ele estava ensinando como orar, mas ele próprio orou. Orou no seu batismo, orou aqui, orou ao ser tentado, orou lá no Getsemane. Tem pelo menos umas 10 referências nos evangelhos a Jesus se retirando para orar. E Jesus ensinando a importância da oração. Como é que nós desejamos vencer a batalha espiritual que travamos a cada dia, se nós não nos preparamos em oração?
Eles estavam tentando promover Jesus, mas na verdade eles estavam realizando exatamente o contrário. Eles estavam apagando um pouco do ministério de Jesus. E às vezes é assim que a gente age também. A gente quer adaptar tanto o evangelho à realidade das pessoas, que na verdade você não está mais falando sobre quem é Jesus, você está falando sobre quem é o pecador. É claro que Jesus vem para o pecador, mas irmãos, a ênfase é em Jesus. E eu não vou mudar as características de Jesus por causa do pecador. É o pecador que tem que ser mudado à imagem e semelhança de Cristo. É óbvio que o evangelho precisa ser pregado numa linguagem que seja compreensível, atual. Tudo isso é importante. Mas nunca ser deturpado, nunca ser torcido para ser mais palatável ao gosto do freguês. Não é o que a Bíblia nos ensina. E por último, irmãos, vejam que interessante. Se a ênfase era a pregação, por que os milagres, os sinais continuam acontecendo? Ele diz, eu vim para pregar em outros povoados, foi para isso que eu vim. E o versículo 39 diz, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Porque quando você tem a oração precedendo o testemunho, isso é uma equação que leva a um resultado. O interessante, isso também é alguma coisa interessante, porque o nosso mundo prega o pragmatismo, não é? Vamos atrás das coisas que dão certo. Mas, irmãos, não tem nada mais pragmático do que o evangelho. Ora, você quer fazer com que o seu casamento funcione, que a sua busca pela santidade funcione, você quer amar mais os seus irmãos? Olha aqui, é oração mais Bíblia igual ao resultado. Não tem segredo. E a gente está atrás sempre disso, não é? Outro dia eu já falei sobre isso. Emagrecer. Puxa vida, eu queria tanto perder uns quilos, mas sem esforço. Eu fico muito incomodado com aquilo. Sempre que tem alguma coisa para vender na televisão que leva a perder peso, sempre vem acompanhado com um livrinho de dicas de exercício e hábitos alimentares. Mas eu queria alguma coisa que me levasse a emagrecer, sem eu precisar fazer exercício ou mudar minha dieta. Quem sabe na eternidade? Não, certamente. Na Nova Jerusalém, eu vou ter mais facilidade com a minha aparência física e principalmente saúde. Mas enquanto isso, irmãos, esses são os meios criados. Você quer emagrecer? Reeducação alimentar. Acabe com o seu sedentarismo. É só isso. É óbvio, né, que tem outras questões, às vezes, pessoais, de saúde particulares, mas, via de regra, o caso é esse, o meu mesmo, é preguiça e exagero. E se você lidar com isso, você vai atingir o resultado. O evangelho é pragmático. Oração e Bíblia sempre vão te levar ao resultado que você quer para a sua vida espiritual. Sempre. E é isso que acontece. Jesus orava, Jesus pregava o verdadeiro evangelho. As coisas aconteciam à sua volta. Ele não buscava por essas coisas. Vamos lá porque eu quero achar mais alguns demoniados para mandar para o inferno. Não era isso. Simplesmente acontecia. Era natural. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho que dava certo. Qual é o evangelho que pregamos? O que é que temos feito com o evangelho que nos foi confiado? Existe uma intensa relação entre a vida de oração e a missão que nos foi confiada. A oração é a chave que vai nos introduzir a uma vida de testemunho e de resultados. Deus nos chama a isso. Isso é possível. Eu tenho certeza que você deseja os resultados. Talvez muitos de nós não estamos satisfeitos com o nosso relacionamento conjugal. Talvez os adolescentes, jovens presentes, se sintam mal quando se reúnem, fazem uma rodinha e começam a falar palavrão ou contar piada indecente.
Ou quando ele escolhe um outro adolescente para tirar sarro. Sabe? Parece que no coração não fica aquele gosto amargo. Parece que a gente não está fazendo alguma coisa certa. Mas aí depois, quando você chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, você fica pensando consigo mesmo: puxa, não consegui me controlar. O que é que aconteceu? Você deseja muito por resultados, mas ele só virá se você usar os métodos corretos. E se Jesus, que é o próprio Deus, precisou desses métodos, quanto mais eu e você, miseráveis pecadores que somos. Que o Senhor nos abençoe e nos coloque no caminho de um evangelho prático, que ele é concebido na oração, confirmado no testemunho, na pregação. Que o Senhor nos dê dessa fórmula que não é sempre palatável, sei, não é sempre fácil, exige esforço, mas é a única coisa que pode nos fazer ser crentes fiéis, firmes e vivermos em paz, no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe.